Un minuto antes, quiero darle la bienvenida al presidente de nuestro querido país hermano de Brasil. Hemos tenido una reunión que corona meses de trabajo en los cuales estamos realmente desarrollando una agenda muy ambiciosa en términos de futuro. Y siento, presidente, que su visita hoy frente a un grupo tan grande de sus colaboradores es ante todo un confirmar la vocación de trabajar en conjunto Argentina y Brasil. Es una ratificación de los afectos compartidos. Realmente yo me siento muy cerca de Brasil. Somos una mayoría de argentinos que nos sentimos muy vinculados con Brasil, más allá de nuestras rivalidades futbolísticas. Creo yo que aumentan esta relación y esta dinámica. Hemos repasado y creemos que en un mundo globalizado, un mundo lleno de desafíos globales, el que estrechemos, potenciemos el Mercosur va a servir para que encaremos esa integración al mundo de una mejor manera. Tenemos un gran eje de coincidencia que es reducir la pobreza en nuestros países. Es algo que nos hemos comprometido como gobierno y tenemos claro que eso se logra mejorando la educación y como resultado de eso generando empleo de calidad, donde el apoyo a las pequeñas empresas, el desarrollo de ellas, su vinculación con la producción, con el mundo, es el camino. Y creo que hay muchas cosas, insisto, en las cuales podemos colaborar y acelerar el intercambio entre nuestros países. Recordemos que esto empezó en el año 91, pasaron ya 25 años. A la vez también hemos hablado esta mañana de la importancia de luchar contra el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Por eso es un trabajo para hacer en la unión y la potenciación de nuestras fronteras y la coordinación de esa tarea que se lleva a cabo. Hay también un enorme camino a recorrer, como también el esfuerzo en la lucha contra la corrupción, por la transparencia, por tener gobiernos abiertos. Creo que son todas partes de esa agenda ambiciosa donde también nos hemos comprometido juntos en la última reunión de Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático. O sea, son muchos temas de esta agenda que compartimos, que nos une, que nos vincula, en los cuales creemos y que trascienden nuestros gobiernos, porque nosotros queremos seguir pavimentando este camino de integración, sabiendo que los que nos sucedan tienen que seguir en la misma línea, porque Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, sumados Uruguay y Paraguay, tiene un enorme camino de construcción de unidad, de aprendizaje compartido, el cual tiene que tener como resultado final mejores oportunidades de progreso para nuestra gente. Así que gracias por su visita, realmente la valoramos mucho junto a su equipo y esperamos que realmente en pocos meses tengamos resultados concretos a todas estas declaraciones que permitan mejoras, trabajo y trabajo para los brasileños y para los argentinos. Gracias. Eu quero pedir licença, antes das perguntas também, de fazer um breve relato, em primeiro lugar, da razão da minha vinda à Argentina. Eu assumi recentemente a presidência da República Federativa do Brasil e logo cuidei de fazer a primeira viagem a um país da América do Sul e da América Latina, vindo à Argentina. Dizia a Sua Excelência, o presidente Macri, que assim procedemos, tendo em vista, em primeiro lugar, os laços históricos que nos unem há muitíssimos anos. Mas, mais do que isso, talvez, a identidade de posições que nós encontramos hoje do governo brasileiro com o governo argentino, presidido pelo presidente Macri. E, a partir daí, chegamos à conclusão, como bem registrou o presidente Macri, que nós podemos trabalhar em conjunto, não apenas para fortalecer o Mercosul como instituição sul-americana, que tem os maiores interesses no mundo todo, um dos principais agora
é levar adiante a formalização do acordo entre Mercosul e a União Europeia e, ao mesmo tempo, fazer com que nós possamos também flexibilizar um pouco as regras do Mercosul para dar uma certa autonomia razoável para os Estados contratantes nas suas relações internacionais. Ao mesmo tempo, repetindo o presidente Macri, muito recentemente na ONU, em Nova York, nós, ao mesmo tempo, entregamos o Tratado Acordo de Paris junto à Organização das Nações Unidas, revelando mais uma vez as mesmas preocupações com o clima nos nossos países e no planeta. Não é? Como também salientou-se, nós queremos incrementar cada vez mais as nossas relações, não só políticas, como registrei até agora, mas também as nossas relações comerciais. As nossas relações comerciais dependem de conversas que as nossas chancelarias farão ao longo do tempo para ajustar uma série de pontos para incrementar estas relações de natureza comercial entre Brasil e Argentina. Não são poucas, senhor presidente Macri, as empresas brasileiras que estão aqui na Argentina e também não é pequeno o núcleo de argentinos que hoje opera no nosso país. De modo que nós temos variadas razões para incentivar este nosso relacionamento. Veja, Vossa Excelência, que eu vim aqui para a Argentina, lamentavelmente numa breve visita, mas acompanhado de um núcleo expressivo de ministros, de um lado, e de membros do Parlamento brasileiro, de outro lado. Comigo estão o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Justiça, o ministro da Indústria e Comércio, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e também os senadores. Hein? Quem mais? Defesa, claro, nosso Raul Jungmann. É que o nosso ministro da Defesa ficou numa posição de defesa, ficou numa das últimas poltronas, né? Mas o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e os nossos senadores, um senador do Rio Grande do Sul, portanto, vizinho aqui da Argentina, o senador Lazier Martins, e o senador Perrella, que é velho conhecido do presidente Macri, já que ele é presidente de um significativo clube de futebol em Brasília, que é o Cruzeiro, do estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, acompanhado de dois eminentíssimos deputados, o deputado Roberto Freire, que tem uma expressão nacional, e o deputado Luiz Carlos Heinz, que, muito a propósito, é do Rio Grande do Sul e quase mora na fronteira com a Argentina. De modo que esta significação, digamos, é um símbolo muito forte, presidente Macri, de que não apenas vem o presidente da República visitá-lo e visitar a Argentina, mas traz as figuras exponenciais, tanto do Ministério como, de igual maneira, do Congresso Nacional. De modo que é com muita satisfação que nós estamos aqui neste grande país e, mais ainda, a satisfação de ser tão delicadamente e carinhosamente recebido por Vossa Excelência e por sua equipe. Muito obrigado pela recepção. Agradecemos las declaraciones de ambos mandatarios y ahora sí damos paso a la prensa. Señores presidentes, buenas tardes. Por acá. Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública Argentina. Quería consultarlos dos temas que tienen que ver con lo internacional, obviamente. Ustedes lo han nombrado mucho, que tiene que ver el Mercosur. Hay un ultimátum que Argentina y Brasil le han hecho a Venezuela. Quisiera saber qué pasa si Venezuela no cumple ese ultimátum, qué es lo que van a hacer el resto de los países. Y por el otro lado, quería consultarlos sobre los resultados electorales del plebiscito en Colombia respecto al rechazo al acuerdo de paz. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, no caso da Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal,
exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosul. Foi dado um prazo até o mês de dezembro para que estas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque, afinal, a relação entre os Estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela, igualmente, é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. Mas esta não é uma questão de Estado, é uma questão do governo que lá se encontra nesse momento. São sugestões que se fazem ao Estado venezuelano. Nós temos, pelo menos pelo lado brasileiro, nós temos a convicção ou a esperança de que até dezembro estas questões, esses requisitos se cumpram e que a Venezuela possa integrar-se definitivamente ao Mercosul. E reitero que esta é uma posição uniforme dos 4 países integrantes do Mercosul. Por outro lado, na questão da Colômbia, evidentemente, nós acabamos de lançar pelo Brasil até uma nota dizendo que nós ansiamos ainda por uma solução de paz na Colômbia. Os senhores sabem que lá a consulta popular se deu com a votação de, penso eu, cerca de 40% dos eleitores, e a diferença foi mínima. E os nossos esforços, o nosso desejo é que chegue a um bom termo na paz na Colômbia. Acho que é útil para o Estado colombiano y es útil para todos los estados de América del Sur. Bueno, coincido con lo que ha dicho el presidente, empezando de atrás para adelante. Creemos en la paz, creemos que Colombia seguramente seguirá buscando vías para lograr esa paz que es importante no solo para los colombianos, sino para la región y América Latina entera. Es fundamental y bogamos por que continúe el cese del conflicto, del cese del fuego, para que realmente haya un espacio donde se pueda realmente encontrar alternativas, porque el resultado ha sido muy parejo, o sea que se demuestra que hay mucha gente que cree en la vía de un acuerdo y seguramente muchos de los que votaron en contra deben creer lo mismo, pero querrían otro tipo de acuerdo. Así que esperemos que se generen las condiciones para que sigan las negociaciones. Y en lo que hace a Venezuela, claramente le hemos dado un plazo en el cual, si no cumplen, perderán su condición de miembros activos del Mercosur, que estaba con carácter suspensivo. Más allá que es mucho más preocupante lo que está pasando en términos de violación de los derechos humanos y la no aceptación que ha tenido el gobierno de Venezuela respecto del referéndum que se planteó, el plebiscito que se planteó, pero bueno, seguiremos atentamente, como lo hemos estado en todo momento, siguiendo de cerca lo que pasa en Venezuela. Delis Ortiz, TV Globo Brasil. Ambos os presidentes enfrentam pessoalmente crise política, econômica, mas a minha pergunta é específica para o presidente Temer, perdoe-me. Que lição o governo do senhor tira com esse alto índice de abstenção, que é o recado dado pelas urnas neste domingo, uma vez que a análise dos cientistas políticos é de que se trata da rejeição, da decepção do eleitor com os partidos políticos envolvidos em corrupção, e aí incluímos o PMDB, cujo partido o senhor presidiu durante muitos anos e agora está no poder com o senhor. Olha, primeiro agradeço a sua pergunta, Delis, e devo dizer o seguinte, que, na verdade, há uma decepção, sem dúvida alguma, com a classe política em geral. Não se pode particularizar o partido A ou B, porque você sabe que nós temos 35 partidos no país, todos eles quase com candidatos a prefeituras municipais, e a abstenção foi realmente muito significativa. Portanto, é uma, digamos, uma mensagem, um recado que se dá à classe política brasileira para que reformule eventuais costumes inadequados. Esta foi a primeira mensagem. Agora, de qualquer maneira,
houve um exercício democrático, embora com presença menor, mas houve um exercício democrático muito positivo, muito acentuado no nosso país, revelando ou quebrando um ritmo que se vê ao longo da história do Brasil, de que a cada 25, 30 anos você tem problemas insolúveis no nosso país. Você até muda de Constituição, ou seja, você até cria um novo Estado. No presente momento, nós temos uma tal regularidade democrática que isto não está sendo necessário. Recebeu o seu recado? Sem dúvida alguma. Acho que todos os partidos o receberam. E eu vejo comentários desde ontem à noite, precisamente na direção da sua pergunta. Então, digamos, concordo com a formulação, acho que foi um recado dado pelas urnas em dois vetores, repetindo. Um primeiro, do tipo, cuidem-se aqueles que estão na classe política. Veja que um candidato lá de São Paulo, que foi eleito com uma expressiva margem de votos, né, logo no primeiro turno, dizia a todo momento, com todo respeito à classe política, mas ele salientava, olha, eu não sou político, eu sou um empresário, sou administrador, e isto, certa e seguramente, deve tê-lo auxiliado nos votos que obteve, embora, com todo respeito à classe política, que ele não deixava de acentuar. Mas, por outro lado, nós temos que festejar a democracia que se produziu ao longo desse tempo e que foi, digamos assim, planejada, estabelecida ou exercitada nas eleições de ontem. Como comentario, decirles que, coincidiendo con lo último que decía el presidente, vivimos en tiempos donde, por suerte, cada vez más la ciudadanía se puede expresar con libertad sobre lo que quiere, sobre lo que necesita, sobre cómo ve, cómo evalúa lo que hacemos. Y claramente en nuestro país, lamentablemente, en las últimas décadas hemos triplicado la pobreza. Hace pocos días sinceramos, al haber vuelto a darle el rigor técnico que corresponde y que siempre tuvo el INDEC, cuál es la situación de pobreza en nuestro país, que 1 de cada 3 argentinos está en esa situación. Con lo cual lo que esperamos es trabajar en forma conjunta, todos los argentinos y todos los integrantes del Mercosur, para llevarle resultados concretos a nuestros ciudadanos, a nuestra gente. Concreto significa oportunidades de progresar a partir de un trabajo de calidad, de un trabajo digno, de un trabajo que le permita nutrirse, crecer, desarrollarse, acompañar a su familia, y en eso estamos, y creemos que nuestros países, por suerte, tienen gente con mucho talento y recursos naturales increíbles, que si los ponemos a trabajar en conjunto dentro de cada país y en conjunto en la región, sin duda vamos a ir mejorando. Así que ese es el desafío que tenemos por delante. Sí, buenos días a ambos. Mi nombre es Natalia Nievieski, del diario Clarín, pero en preguntas consensuadas con los otros colegas de la Argentina. A ambos presidentes les pregunto en referencia a las medidas proteccionistas que tienen ambos países, que son muy sensibles en algunos sectores, calzados, textiles, línea blanca, etcétera. Siempre quieren ir hacia adelante con esto y están pidiendo libre comercio. En particular, los cancilleres vienen pidiendo abrir el comercio en ambos. ¿Qué medidas concretas están tomando en esto? ¿Qué se ha acordado de cara al futuro? Y en particular al presidente Macri me piden los colegas que le pregunte cuántos puestos de trabajo se van a crear a partir de la reactivación de Brasil que se espera para el año que viene. Este es el desafío, es creer en lo que podemos hacer, lo que podemos construir si nos integramos, es vencer los miedos. Siento que a lo largo de todos estos años, desde el año 91 para acá, tuvimos muchos avances, en otros momentos retrocesos, pero ahora percibimos que el mundo tiene una enorme atracción sobre el Mercosur. Hablábamos recién, y mencionó el presidente, la Unión Europea ha intercambiado ofertas con el Mercosur para comenzar un camino que llevará sus años. También tenemos la misma situación con Canadá, con el EFTA, con Corea, con Japón, con Egipto. O sea, son muchos países, muchas regiones
que nos piden que realmente tengamos tratados de libre comercio, que intercambiemos más. Y en ese camino, claramente, nos tenemos que preparar. Ambos queremos cuidar cada puesto de trabajo que tenemos en nuestros países. Esa es una prioridad absoluta para mi gobierno. Pero también necesitamos crear las condiciones para crear nuevos puestos de trabajo, porque los que tenemos, queda claro, que no son suficientes. Entonces creo que en esa combinación, en ese equilibrio, es en el cual queremos trabajar en conjunto. Y también hablábamos hoy que es una gran oportunidad para ir empezando a buscar coherencias y coincidencias macroeconómicas, porque también eso distorsiona mucho entre nuestros países. Así que creo que es un camino que se abra. Se han planteado en esos convenios que se firmaron muchas líneas de acción y de trabajo compartido, empezando por lo más elemental, ¿no? El mejor funcionamiento de las fronteras, la mejora de las infraestructuras. Ahí tenemos una herramienta que tiene una enorme potencialidad desde el sur de Brasil hasta el Río de la Plata, que es la hidrovía, y tenemos que trabajar en mejorar eso, la integración energética, la armonización de todos los trámites en todo lo que es fronteras y regulaciones sanitarias, fitosanitarias. O sea, hay mucha tarea para hacer, para mejorar, que claramente tiene que repercutir en un mayor intercambio. Uno ve las cifras de intercambio entre ambos países y en los últimos 5 años vienen cayendo sistemáticamente. Esperemos en los próximos ver que van aumentando sistemáticamente. Eso demostrará que estamos generando mayor cantidad de trabajo en ambos países integrándonos. Así que ese es el desafío. Eu coincido integralmente com as palavras do presidente Macri, né? Aliás, foi objeto precisamente do nosso encontro, da nossa conversa, em que ambos temos, Argentina e Brasil, mais ou menos os mesmos problemas, seja no tocante ao enfrentamento da pobreza, de um lado, seja no tocante ao enfrentamento ao desemprego. O senhor sabe que no Brasil nós estamos com um desemprego bastante acentuado, ou seja, nas questões macroeconômicas que ele mencionou, as eventuais dificuldades relativas ao comércio entre Brasil e Argentina vão sendo superadas pelos trabalhos que as nossas chancelarias e os nossos ministérios promoverão ao longo desse período. Particularmente no Brasil, eu devo dizer que nós resolvemos restringir os gastos públicos. Nós mandamos ao Congresso Nacional uma proposta de modificação da Constituição brasileira, no sentido de que a cada orçamento você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no 10º ano da sua vigência. Com isto, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando, e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos nacionais, investimentos estrangeiros, portanto, incentivo à indústria, ao comércio, ao setor de serviços, ao agronegócio, que é exata e precisamente tendo como foco o combate ao desemprego. Você só combate o desemprego investindo no país. E quem investe é iniciativa privada. No Brasil, mais do que nunca, nós temos dito que o poder público não pode fazer tudo por sua conta. Se fosse assim, o poder público contrataria milhões e milhões de servidores, como parece que aconteceu na Argentina, e teria solucionado a questão. Mas não é isto que se quer no Brasil. O que se quer no Brasil são investimentos produtivos, uma integração muito grande entre a classe dos trabalhadores e dos empregadores para o combate ao desemprego. Última pergunta. Olá, Luciana, de Folha de São Paulo. Ao presidente Macri, quisiera saber como ustedes ven el tema de hacer una flexibilización del Mercosur para que los países puedan tener acuerdos bilaterales con países que no son del bloque, como el gobierno brasileño quiere. E ao presidente Temer, queria uma avaliação do senhor de como vê que o seu partido saiu das eleições de ontem. Ele perdeu 2
não ganhou nem em São Paulo, nem no Rio, as principais cidades do país. E também o senhor falou para os jornais argentinos que não se importa tanto com popularidade e mais com colocar o país nos trilhos. Mas queria saber se não parece relevante os protestos que estão tendo lá fora hoje, e ontem o senhor votou num horário que não estava combinado com a imprensa. Queria saber se foi pelos protestos e se isso não seria relevante. Bueno, lo primero es que nosotros creemos, como gobierno, y siento expresar lo que creemos la mayoría de los argentinos, que el camino de integrarnos al mundo es integrarnos desde el Mercosur. Es una gran posibilidad la que se nos abre, esta proximidad geográfica, esta larga relación cultural, afectiva que hemos tenido durante todos estos años, tiene que ayudarnos a prepararnos mejor para esa integración con el mundo. Así que creemos que es el camino que tenemos que recorrer y al cual vamos a depositarle todas nuestras energías. Para nosotros con Brasil está tudo bem, tudo joia y tudo legal, ¿no? Así que a eso apostamos. Bien, señoras y señores, de esta manera... Preciso responder. Bom, Tem um amigo que queria salvar-te, mas não. Ele percebeu que a pergunta era difícil, mas é de fácil resposta. Pelo seguinte, em primeiro lugar, ela referiu-se, presidente Macri, ao partido que eu presidi durante 15 anos, que é o PMDB. E é um partido com muita capilaridade, porque nós sempre fazemos o maior número de prefeituras. E, especialmente agora, é interessante, nós não diminuímos o número de prefeituras. Acho que até não tenho os últimos dados, mas acho que aumentamos 6 ou 7 prefeituras em relação... Ah, sim, aí é outro problema, né? Mas, de qualquer maneira, nós fizemos, quando eu falei em capilaridade, foi para mostrar a extensão do PMDB em todo o país, ou seja, no país nós não perdemos o número de prefeitos que nós fizemos na eleição passada. Mas eu quero registrar que eu, como presidente da República, eu não participei de nenhuma campanha. Precisamente, a senhora sabe disso, porque nós temos uma base parlamentar muito ampla, e esta base parlamentar, todos eles tinham candidatos a prefeitos em vários municípios do país. Portanto, eu não saí da sala da presidência da República. A senhora sabe que eu não gravei um vídeo, eu não fiz um depoimento, eu não fui nem no meu estado, nem no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, eu compareci, não é? E realmente há protestos, a senhora se referiu aos protestos, eles são naturais na democracia, e especialmente tendo o rescaldo desse último acontecimento que se deu no país. É natural que haja protesto. Não me incomodo com eles, não. Agora, é interessante, o senhor sabe que eu estava programado para votar num determinado horário, mas depois surgiu um compromisso e eu fui votar às 8 horas da manhã, logo no primeiro horário, não é? E daí alguns disseram, será que ele não quis evitar protestos? Confesso que, por exemplo, a imprensa estava toda lá, tanto que a imprensa registrou a minha presença, eu falei com a imprensa, né? Agora, se havia protesto mais tarde e eu evitei, tanto melhor para mim e para a democracia. Ahora sí, muchísimas gracias entonces por vuestra presencia. Proceden a retirarse los señores presidentes de la República Argentina, Mauricio Macri, de la República Federativa del Brasil, Michel Temer.